Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, já que estamos em uma atividade assíncrona, não se sabe exatamente qual o horário que os alunos vão acompanhar, mas desde já fica a minha saudação. Iniciamos agora a transmissão do módulo 5 da Semana Acadêmica do Direito do UniFTech, que de forma inovadora, pela primeira vez, apresenta esta configuração dialogando com as tecnologias. Nossa grande pauta é a escrita e arte no direito. E aí, nos encaminhando para o fim da semana, tenho a grata honra, alegria de compartilhar o palco, ainda que é virtual, com uma colega que me emociona, inclusive, por falar, que admiro, que conheço há muito tempo, que já consegui compartilhar em alguns momentos construções bem interessantes, e que é a professora Cristine Zanella, que vai aí fazer sua autoapresentação, porque não me sinto sequer à vontade de narrar o currículo da prof. Bem-vinda para a nossa casa, ainda que não pessoalmente, como foi da última vez, né, Cris, que nos encontramos. Posso já chamar de Cris da saída. E faço essas boas-vindas te passando a palavra para que tu te apresentes para os nossos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos da UniFTech. É um prazer enorme estar aqui nessa sala virtual com a professora Fernanda. A professora Fernanda, que antes de ser professora é uma querida amiga, né? Antes de ser professora e coordenadora, é uma querida amiga, uma pessoa com quem eu compartilhei momentos tão importantes da vida. E talvez compartilhar desde já com vocês que essas redes que a gente forma, esses contatos que a gente forma na graduação, na pós-graduação, são contatos que, uma vez sendo saudáveis, eles vão vida fora com a gente, e a gente, embora não conviva mais no mesmo espaço físico, nas mesmas instituições, a gente leva sempre com muito carinho no coração, e é nesse espírito que eu venho aqui conversar com vocês hoje, aceitando o convite da professora Fernanda, que é sempre uma alegria, né? Eu dizia para ela como esses momentos acabam sendo importantes para a gente profissionalmente, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar e de conversar com alunos do Brasil inteiro, isso é uma alegria, mas também pessoalmente, né? Porque a gente rememora, eu já estou na fase de idade em que a gente fica saudoso dos tempos, dos idos tempos de graduação, pós-graduação. Então, eu comentava com a professora Fernanda como esses momentos eles me trazem à memória coisas muito boas, assim, a gente fica nutrindo isso e rememorando, e eu acho que assim, cultivando esses jardins de amizades aí que nós temos. Então, muito obrigada, professora Fernanda, pelo convite. Brevemente me apresentar, eu acho que hoje em dia, né, a gente diz, na minha época, para vocês terem ideia de como eu já estou aí algumas gerações, a gente dizia que o Lattes, o currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, era o Orkut, né, das pessoas. Hoje, então, seria um Facebook. Acho que o currículo Lattes está ali, tem uma série de itens, eu não vou repeti-los aqui para vocês, eu vou destacar 2 ou 3 aspectos que dizem do lugar de onde eu falo com vocês. Eu sou professora da Universidade Federal do ABC. A Universidade Federal do ABC ela tem 2 campos, um em Santo André e um em São Bernardo do Campo, os 2 na Grande São Paulo. E nessa universidade eu estou vinculada ao curso Bacharelado de Relações Internacionais e ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Na minha formação, eu tenho um grande leque de cursos, de trajetos, aí, um dos quais, inclusive, compartilhado com a professora Fernanda no mestrado. Mas na graduação, eu tenho uma formação em Direito e uma em Economia, na Federal de Santa Maria. Na pós-graduação, na Federal de Santa Maria, colega da professora Fernanda, no mestrado em Integração Latino-Americana. E eu fiz uma pós-graduação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e também na Universidade de Ghent, na Bélgica, né? Uma é Estudos Estratégicos Internacionais e na outra Ciências Políticas, esses 2 no nível de doutorado.
Mas o mais interessante aqui, né, acho que não são esses títulos, é o tema que eu venho trabalhar com vocês. Então, se a professora Fernanda me permite, eu já parto para o tema desse encontro. Pode ser, professora Fernanda? Fique bem à vontade. Estamos todos ansiosos, eu principalmente, para lhe ouvir. Perfeito. Então, a Fê, ou Fer, que a gente se chama carinhosamente pelos apelidos, nessas contrações do nome, me convidou num contexto muito especial para mim. Ela disse que era uma semana de arte, escrita, direito, e os temas que envolvem as artes no contexto do ensino e aprendizagem me interessam muito. Me interessam muito não porque eles sejam exóticos, né? Porque é algo fora do contexto, muito antes pelo contrário, é algo que, na minha percepção, nos sensibiliza mais para tratar de questões que estão no nosso dia a dia ou de questões que, embora às vezes não nos sejam tão próximas, nos interessam enquanto estudiosos do direito e que, sem as artes, talvez nós não as visualizemos tão facilmente. Então, eu escolhi aqui trabalhar com vocês um tema a partir da deixa, né? A partir do espaço de construção que me permite o filme A Informante. Esse é um filme de 2011, o filme A Informante, um filme bastante conhecido, vocês com facilidade encontram ele nos streamings e outros mecanismos de busca, mas fundamentalmente, então, eu vou trazer para vocês um panorama do filme. Vou trazer para vocês, ele retrata uma história real, né? E também utiliza, inclusive, os próprios nomes, com poucas alterações, sobretudo em relação ao nome de corporações, os nomes das personagens são os mesmos nomes dos funcionários da ONU envolvidos. E vou, a partir de uma fala, né, desse filme, pegar a deixa para desenvolver com vocês o tema da imunidade das organizações internacionais e seus funcionários e funcionárias. Então, essa é a minha ideia, trabalhar o tema das imunidades de organizações internacionais a partir do filme A Informante. Então, o filme A Informante, ele retrata uma situação de tráfico de pessoas, de tráfico de abusos sexuais e de uma série de outras violências perpetradas, sobretudo contra mulheres, meninas, mulheres, mas também contra homens, embora não seja o foco do filme, num contexto da década de 1990 em Sarajevo. Com o fim da Iugoslávia, ou a dissolução da Iugoslávia, uma série de conflitos internacionais se instalaram na região dos Balcãs, dando origem a vários países, a vários estados independentes naquela que era a Iugoslávia. Dentro desse processo de dissolução, de disputas pelo poder, na década de 90 nós tivemos uma série de embates, muitos dos quais com caráter étnico, racial envolvido, e no contexto dos quais uma série de violências foram perpetradas. Eu vou citar duas ao longo dessa minha fala aqui hoje com vocês, mas se vocês tiverem interesse, há muito mais material para ser pesquisado. Mas nesse filme A Informante, então, a gente tem um retrato de uma funcionária da ONU que vai prestar serviços numa Police Task Force, que é uma operação de força policial da ONU em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Esta pessoa, essa mulher, a Catherine Bokovac, ela tem origem croata, mas ela é norte-americana. Ela é uma policial que não está atuando nos Estados Unidos e busca uma outra colocação, e ela procura uma empresa chamada DynCorp, que no filme é a Democra, e essa empresa oferece para ela um lugar nessa Police Task Force, né, Operação de Força Policial da ONU, em Sarajevo. Então, nós temos uma empresa que contrata pessoas nos Estados Unidos, nesse caso, né, existem outras que contratam em outros países, essa contrata nos Estados Unidos, e essa empresa, por meio do Estado americano e dos seus serviços, estabelece um contrato com a ONU e envia esses funcionários até a Sarajevo. Uma dessas pessoas enviadas, então, é a Catherine Bokovac, e esse é o nome dela mesmo, né? É o nome dela no filme e é o nome dela real.
E a Catherine vai, enquanto com a sua experiência já tendo atuado em forças policiais nos Estados Unidos, ela vai então prestar serviços para a Força Especial de Polícia da ONU em Sarajevo. Muito bem. Então, a Catherine, ao chegar lá, ela começa a se deparar com uma série de situações em que colegas dela da Task Force, da Police Task Force, e vinculados diretamente à ONU, ou seja, pessoal de forças armadas de diferentes países que estão diretamente vinculados à ONU, vocês devem ter em memória, por exemplo, até porque dos quartéis do Rio Grande do Sul foram muitas pessoas, muitos soldados para o Haiti. Então, essas pessoas que vão das Forças Armadas para uma missão de paz são vinculadas diretamente ao Estado. Além disso, existe a possibilidade de servir à ONU por meio de uma empresa contratada de um dos estados vinculados à ONU, que é o caso dessa DynCorp, que no filme é a Democra. Essa é uma das pequenas alteraçõezinhas que eles fazem. Muito bem, a Catherine chega lá e se depara com uma série de situações, ela vai descobrindo, e eu não vou narrar aqui, essa é a parte em que o spoiler não vai ser dado, não vou narrar como são as cenas, mas vou resumir para vocês dizendo que se trata de uma série, uma sequência muito expressiva de cenas, de situações com a qual a Catherine Bolkovac se depara, em que, na verdade, tanto colegas dela quanto outros pessoais da ONU, pessoal de outras instâncias da ONU, estão não só favorecendo o tráfico internacional de pessoas, o abuso sexual, como muitas vezes estão estas mesmas pessoas, esses mesmos soldados, envolvidos na exploração lucrativa do tráfico internacional de pessoas e do abuso sexual. Então, ela vai descobrindo, por meio da atuação dela, uma série de delitos, de crimes que envolve o próprio pessoal da ONU, além, claro, de algumas pessoas locais, como, por exemplo, o dono de um suposto bar, que na verdade não é um bar, né, é um espaço de aliciamento de jovens, e essas jovens, sobretudo vindas de países com uma estrutura institucional institucional, seja social quanto econômica, fragilizada nas redondezas, e essas jovens são submetidas à exploração e muita violência, muita violência. Eu acho que é importante remeter vocês às cenas do filme, porque em entrevista depois, a Catherine Bolkovac foi perguntada se as cenas do filme, elas, de tão violentas que elas são, algumas delas, se elas condiriam com a realidade. E ela diz o seguinte, gente, uma entrevista que ela deu em 2000, aqui, 2013, ou seja, 2 anos depois do filme, ela deu uma entrevista longa para 2 pesquisadoras. E ela foi perguntada sobre a veracidade daqueles crimes, daquelas situações narradas no filme, e ela diz o seguinte: não, o filme não exagera. Não exagera o tratamento dado a mulheres e meninas. Eu, pessoalmente, conversei com mais de 100 delas, que vieram ao meu escritório em Sarajevo num período de 6 meses. A tortura, dessensibilização e o abuso emocional generalizado que essas jovens mulheres experimentaram não foi em nada exagerado. Então, esse é um bom material para a gente falar sobre esses crimes perpetrados e o que acontece com essas pessoas. Bom, eu não tenho como deixar de dar esse spoiler, porque ele é o gancho para eu falar sobre o tema de hoje, mas numa dessas entrevistas que é retratada no filme, então ela encontra mais de 100 dessas meninas e mulheres nessa situação, ela vai atrás para resolver uma série desses crimes, e uma dessas meninas que ela recebe pergunta para ela, né? Então, você vai colocá-lo na cadeia, né? Depois de todas as provas, depois de todas as evidências, as testemunhas, as provas materiais? Ela responde o seguinte, né, no filme: não, ele tem imunidade diplomática. Isso significa que é protegido pela ONU. Essa imunidade é uma imunidade vinculada, na verdade, à organização internacional ao qual essas pessoas estão vinculadas. E aí com isso, com base nisso, que eu queria conversar com vocês sobre a imunidade das organizações internacionais e seus agentes.
mas é para vocês verem como, num contexto de arte, né, do cinema, a gente tem espaço para falar do direito e a gente tem provocações para nos levarem a estudar temas jurídicos. Nesse caso, uma área que me afeta muito, que é o direito internacional. Bom, então, se a gente for falar de responsabilidade das organizações internacionais e como essas pessoas são irresponsáveis, esses funcionários da ONU internacionalmente, a gente tem que remeter brevemente ao que significa uma organização internacional, né? A professora Fernanda me falou que tem pessoas de vários níveis do curso, então tem gente que sabe o que é uma organização internacional, tem gente que não sabe. Então, uma organização internacional, no linguajar mais técnico do termo, é aquela instituição formada por estados. Então, são estados, são países independentes que decidem pela criação de uma organização e decidem para que ela vai ser criada, qual é o âmbito de atuação dela, como que as decisões são tomadas, enfim, cria uma espécie de constituição para a organização. Então, a carta constitutiva de uma organização está para a organização, assim como uma constituição estaria para um Estado. Uma vez criada, as organizações internacionais elas começam a agir no mundo. O fenômeno das organizações internacionais ele começa, né, as organizações internacionais começam a ser criadas no século XIX. Mas elas realmente se disseminam como uma prática dos estados, da forma de estar, de dialogar, de cooperarem no cenário internacional no século XX. Ao longo da sua história, algumas questões foram aparecendo. É natural que algumas questões não tivessem se colocado desde o início. Uma delas é: pode uma organização internacional demandar, né, provocar uma jurisdição para observar, para ter observado um seu direito e pedir que ele seja cumprido, executado? Pode uma organização internacional demandar? E a outra questão é: e se a organização internacional ou seus funcionários, em sua representação, lesarem alguém? Pode a organização internacional ser demandada para indenizar? Então, essas questões não se colocavam desde o início dos tempos das OAIs, no século XIX. É uma questão muito relativa à prática, né? À medida que as relações vão se desenvolvendo, as questões vão aparecendo e a gente vai lidando com elas e vai trabalhando elas juridicamente. Então, a gente, remontando essa história das organizações internacionais, a gente precisa esclarecer também alguns pontos, como, por exemplo, os estados criam as OAIs. Perfeito. Então, se vocês já viram isso nas disciplinas introdutórias, numa teoria geral do Estado, por exemplo, o Estado, ele é, via de regra, naquela acepção bem clássica, um povo, um território e um governo soberano. Um dos elementos, então, é um território. A organização internacional não tem território, o que significa que ela sempre vai atuar no território de um Estado, né? Então, entendeu-se, os próprios estados entenderam que para muitas das funções das organizações internacionais, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma organização internacional pode inspecionar um processo eleitoral. Aliás, é uma das atribuições bem comuns das organizações internacionais. Eu e a professora Fernanda fomos orientanda de um professor que foi, inclusive, monitor, ou como é que seria um termo bom para isso? Um fiscalizador, um observador desses processos eleitorais na América Latina, em nome da Organização dos Estados Americanos. Então, é muito comum essa função. Ora, como você vai observar a lisura de um processo eleitoral se você não está protegido, né? E, ao mesmo tempo, você não está no seu território, no território do qual você é agente em função, porque a organização internacional não tem um território, os territórios são dos estados, não das organizações, por mais que aquele estado faça parte da organização. Então, em função das funções, né, das atribuições das organizações internacionais, os estados entenderam que, quando criavam as organizações internacionais, era interessante atribuir a elas imunidades. Algumas organizações internacionais têm um conjunto de imunidades atribuída desde o início da sua formação, já nas suas cartas constitutivas. Outras foram criadas sem essa prerrogativa, sem essa preocupação, e posteriormente foram criados documentos que atribuíram, então, imunidade para a organização e para os seus funcionários. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas estão no mesmo pacote.
a organização internacional ela não pode ser cobrada, né, pelos atos cometidos em determinado território. Hoje em dia entende-se que, com exceção dos contratos privados, como, por exemplo, seria um contrato de locação. Então, uma vez que uma organização internacional aluga, por exemplo, uma peça em determinado imóvel, entende-se sim que ela poderia ser julgada num tribunal nacional e condenada a pagar aqueles valores, porque não se trata da execução das funções da organização internacional, e sim de um contrato privado. Mas quando em execução uma atividade para a qual ela foi criada, ela não poderia ser julgada por esses atos. Então, isso da organização internacional e, por outro lado, também existe uma proteção em relação a quem atua em nome da organização internacional, que são os funcionários ou pessoas ligadas às organizações internacionais. Então, esse pessoal, a gente diz, nós vamos abordar aqui a situação da Organização das Nações Unidas, que é o caso que o filme remete, né, uma missão da ONU na Bósnia, em Sarajevo. Então, nós vamos falar desse caso, mas eu vou mencionando alguns outros casos ligados também, tá? Mas a gente está falando dentro desse quadro da ONU. Então, a gente tem também uma série de prerrogativas e imunidades dos funcionários da Organização das Nações Unidas para esse nosso caso. E vocês vão ver que vai além do pessoal das Forças Armadas diretamente ligados à missão. Então, quando uma missão de paz é criada, isso é uma decisão do Conselho de Segurança, quando essa decisão é tomada, os estados são convidados a enviarem forças para atuarem nessa missão de paz. Os estados, então, inscrevem. Então, nós temos, por exemplo, no caso do Haiti, dezenas de países que enviaram tropas ao Haiti, inclusive países que sequer faziam parte do Conselho de Segurança à época, como, por exemplo, o Sri Lanka, o Nepal, né? Além de uma maioria dos países latino-americanos. Uruguai, Brasil, Argentina, enfim. Então, a gente tem essas forças que são diretamente ligadas às Forças Armadas, o pessoal que é diretamente ligado às Forças Armadas, que vai nessas missões de paz. Esses são os chamados capacetes azuis, né? Além disso, a Organização Internacional pode contratar pessoal local para executar algumas funções, motorista, né? Funcionário técnico do próprio escritório da organização no local, ou essas forças policiais que são contratadas, empresas que, por sua vez, contratam esse pessoal, né? E aí vocês já vão vendo os espaços nebulosos que vão surgindo dentro dessas construções, né? E todo esse pessoal vai acabar protegido pela situação das imunidades de pessoal. Nós vamos ver agora isso. Então, vamos lá. A minha ideia é mostrar para vocês as fontes. Eu não sei se todo mundo está familiarizado quando a gente fala fontes do direito. No caso, mais ou menos, Fernanda? Olha, teoricamente sim, porque todos passaram por introdução, que é a disciplina dada por BIM e que trabalhamos fontes. Então, tá bom. Bom, então a gente vai ver aqui fontes formais, tá? Não são as fontes sociais, são as fontes formais do conjunto que confere imunidade ao pessoal das missões de paz, das organizações internacionais. No caso, especificamente, agora nós vamos olhar para o recorte da ONU. Então, quais são as fontes dessas imunidades que faz a gente não poder processar e julgar um funcionário da ONU ou alguém ligado a uma missão de paz da ONU? De onde a gente tira, né, esses regramentos que impedem a gente de processar e julgar, mesmo por um crime ou por qualquer outro ato, um funcionário da Organização das Nações Unidas, e especialmente um funcionário em missão de paz? São 3 os documentos de referência para a gente ter em mente aqui como fontes dessa imunidade. Então, o primeiro desses documentos é a própria Carta da ONU. A Carta da ONU, em 1945, ela prevê no artigo número 105 o seguinte, aqui. No artigo 105 da Carta da ONU, nós temos: a organização gozará no território de cada um de seus membros dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus propósitos. Então, já pela Carta da ONU, nós vemos, no território dos membros, a ONU gozará de privilégios e imunidades necessários para que ela realize os seus propósitos.
E aqui eu já quero chamar a atenção para vocês. Vejam que na Carta da ONU de 1945 está dito que ela terá privilégios e imunidades para a realização dos seus propósitos. E a gente diz aqui, então aqui nós temos margem para dizer o seguinte: a atribuição dessa imunidade ela é funcional, ela depende da função que a ONU vai realizar. Se estiver fora dos seus propósitos, eu não tenho imunidade. Acho que a gente concorda nesse ponto. Muito bem, mas essa é uma fonte. Para especificar os liames, os limites, os contornos dessa regra, que é muito aberta, né? Ela não está muito detalhada, ela está muito abrangente. Em 1946 foi criada a Convenção de Londres. A Convenção de Londres é uma convenção específica sobre privilégios e imunidades das Nações Unidas. Então, um ano depois, eu tenho a Convenção de Londres, assinada pelos mesmos países que assinam a Carta da ONU, e por esta convenção, no artigo 2, seção 2, eu tenho a seguinte redação: a ONU, seus bens e haveres, qualquer que seja a sua sede ou detentor, gozarão da imunidade de jurisdição. E aí nós vamos ter um complemento dessa seção que diz: salvo na medida em que a organização a ela tiver renunciado. E na prática ela não renuncia, né? Na prática a ONU nunca renuncia à imunidade. Por fim, essa seção diz: fica todavia entendido que a renúncia não pode compreender medidas executivas. O que é, então, um absurdo, né? Eu remeto de novo, artigo 2º, seção 2 da Convenção de Londres de 46. Ela vai dizer: a ONU, seus bens, haveres, né, a ONU em ação, que são os próprios funcionários, gozam de privilégios e imunidades, gozam de imunidade de jurisdição. Ponto. Ela pode abrir mão, se ela quiser. Na prática, ela não quer, ela nunca quis. E, por fim, ela vai dizer, mas mesmo que abra mão, a renúncia não compreende medidas executivas, ou seja, ela não pode ser executada. Eventualmente, se condenada, ela não pode ser executada, o que realmente é difícil de descrever para vocês. Mas eu crio uma... Eu escrevi um artigo, Fer, que eu posso até compartilhar com vocês, mas que eu chamo assim, ó, é uma irresponsabilidade juridicamente organizada, porque ela, na verdade, é irresponsável. Ela goza de imunidade de jurisdição, ou seja, não há jurisdição para julgar a ONU. Se ela renunciar e for julgada, o que ela na prática não faz, mas se ela fizer, se ela renunciar, ela não pode ser executada. Então, uma eventual condenação seria simbólica, porque eu não teria como, por exemplo, intervir sobre os bens da ONU para pagar uma determinada indenização. Então, seria uma condenação simbólica. Então, eu escrevi um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, que é isso, né? Uma irresponsabilidade juridicamente organizada, porque é organizada, né? Você quer falar, Fer? Estou vendo você aí na telinha. Sim, eu estou aqui anotando coisas, né? Te ouvindo, essa imunidade, no formato em que está e comparando, não só com as fontes citadas, mas como na prática acontece, ela não gera efeitos muito parecidos com o que a gente observa pelas injustiças locais. Claro que por ferramentas diferentes, né? Mas a gente sabe que internamente a injustiça e a própria, e abusando um pouco também do teu lado de economista, né? Aquele cálculo que motiva realizar um delito ou não, a teoria lá, o risco de ser penalizado ou não, amplia a injustiça internamente. A imunidade diplomática, pontualmente por esses registros da ONU, como está, não instiga, não estimula? Sim, Fer, e eu acho que o teu raciocínio é absolutamente pertinente. Tem vários efeitos nocivos, a gente ainda tem uma fonte, eu falei de duas, né? Eu falei da Carta da ONU, falei da Convenção de Londres, e tem mais uma também que é ardilosa, mas eu vejo em seguida. Para não te deixar, não deixar essa questão em aberto, porque é absolutamente pertinente, é claro que sim, né? Então, vejam, eu tenho funcionários que vão agir
em regiões extremamente deprimidas em termos econômicos, né? As missões de paz, sobretudo quando são enviadas, decididas pelo Conselho de Segurança, não são decididas para a Suíça, né? Não são decididas para uma Noruega, são para regiões extremamente deprimidas, extremamente deprimidas. E aí você envia um funcionário para essa região que recebe em dólar, portanto, que tem um poder de barganha econômica muito grande, né, nesses ambientes. Não apenas, é um funcionário em geral armado, sobretudo quando ligado às forças armadas de um país, né, que vão para esse país da missão. Não bastasse, né? A gente tem uma situação em que a gente sabe que tem uma demanda, e isso é comprovado já por artigos e por vários estudos realizados. Eu vou mandar para vocês esse material também, que em regiões onde são desenvolvidas as ações das missões de paz, aumenta muito a demanda por serviços sexuais. Isso é natural, você tem um grande contingente de enviados, né, tropas enviadas para esses locais, que ficam muitos meses longe das suas famílias, enfim, e existe uma intensificação da exigência, da demanda por serviços sexuais. E nem todos são lícitos, né? E nem todos são lícitos, inclusive, justamente por serem regiões muito deprimidas, vários serviços sexuais são trocados por coisas muito banais, como um pouco de alimentação. Nós temos casos que são absolutamente gritantes e repugnantes, né? Como o caso de meninas de 12 anos no Haiti, que ficaram cerca de 3 anos tendo relações com 50 soldados de origem do Sri Lanka. Foi um escândalo que veio à tona em 2017, em troca também de algumas coisinhas ali. Então, são regiões muito deprimidas. Então, e por fim, né, todo esse cenário que já por si só facilita, digamos, estimula, né, que esses abusos sejam perpetrados, eu tenho essa capa da imunidade que diz, bom, você tem uma série de incentivos para fazê-lo, né, uma série de demandas que existem circundando o próprio ambiente da missão, mas você tem ainda a tranquilidade de estar aqui sob essa capa, né, da imunidade de jurisdição. E realmente é isso, né? Não tem absolutamente nada para fazer? Não, não tem. Nas jurisdições locais não tem. Nesses casos, o que se poderia ainda? Qual seria a margem de ação jurídica ainda? Seria uma condenação dentro dos sistemas nacionais que enviam esses soldados. Então, por exemplo, o sistema do Sri Lanka processar e julgar esses soldados. Na prática, isto não acontece. Não acontece. Tá? Na prática, isso não acontece. Ninguém julga os seus soldados, não temos condenações, não tenho sequer exemplos para trazer para vocês. E a gente tem exemplos de abusos sexuais em praticamente todas as missões que são desenvolvidas. Então, sim, é absolutamente pertinente esse teu raciocínio. E a gente tem isso tudo muito documentado. Por isso que a gente diz assim, né, eu digo, porque eu estudo há um bom tempo essa questão, eu digo, ou a gente repensa essa situação, ou é melhor que a organização não exista e não haja nesses termos, porque existe um princípio da atuação internacional que, na minha posição, na minha forma de ver, jamais deve ser superado, que é primeiro não lesar. Em inglês seria first do not harm. Primeiro não lesar. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é não lesar. Se eu for piorar a situação de onde eu vou, eu não vou, né? Então, primeiro não lesar. E nesse caso, a gente tem umas situações extremamente agravadas de violação de direitos, de abuso, de condição de vulnerabilidade. Então, você tem toda a razão. Inclusive, e esse é um spoiler que eu dou, mas eu convido todo mundo a ver o filme, só para dizer como realmente isso que você fala é pertinente e incentiva um questionamento muito grande da gente sobre a lisura dessas ações da ONU, e inclusive colocando uma pecha negativa até sobre cooperações e atuações positivas da organização, né? Porque tem uma série de iniciativas muito positivas,
como, por exemplo, a disseminação de culturas sustentáveis em todo o ambiente africano, né, mesmo latino-americano, como a situação do apoio às vacinações mundiais, né, que a ONU faz, que a ONU ajuda dentro do sistema ONU, a gente tem a OMS, que foi absolutamente importante durante a pandemia na coordenação de pesquisas, na coordenação de dados, na discussão sobre tratamentos básicos, né, medidas básicas de saneamento. Então, assim, a gente tem uma série de ações positivas, mas essas outras situações são tão lesivas que nos fazem questionar. E aí a gente diz o seguinte, talvez a gente acabe jogando fora a criança com a água suja do banho, nesse caso, né? E a água suja do banho, e bem suja nesse caso, são essas situações de imunidade que acabam protegendo determinadas pessoas, que nem eu disse, eu ia dar um spoiler, que por fim acabam até hoje dentro desse sistema, até hoje recebendo, e a pessoa que denunciou todo esse sistema, que é a Catherine Bonkovac, nunca mais conseguiu um emprego dentro da ONU. Não bastasse isso, toda a DINCORP, que é essa organização que no filme é retratado como democrata, continuou atuando, não só em Sarajevo, mas também no Afeganistão e em outros lugares do mundo. Renovou seus contratos e, inclusive, ampliou o seu trabalho junto com a ONU. A Catherine Bonkovac foi indicada para Prêmio Nobel da Paz em função da sua atuação. A própria ONU fez uma sessão em homenagem a ela há uns anos atrás em Nova York, mas ironia das ironias, faz a homenagem, mas não lhe dá mais um emprego, né? Então, para vocês verem como esse poder que a imunidade confere permite uma certa circulação econômica perversa aí de corporações, pessoas, e sempre em detrimento dos mais vulneráveis, que são essas, nesse caso do filme A Informante, mulheres e meninas absolutamente em situação vulnerável nessas regiões. Bom, mas é isso, sim, Fernanda, eu concordo plenamente, né? Isso, inclusive, incita, né, a agir. Por que não? Se eu posso ter uma alta, porque essas pessoas, e o filme mostra isso, né? Esses agentes da ONU envolvidos nesse caso, eles, inclusive, lucram, eles ajudam no tráfico internacional de mulheres e meninas nas situações de exploração sexual e lucram com isso. Então, além de tudo que ganham, ainda ganham com isso, além da violência, além de tudo. Então, é um show de horrores, não tem como definir de outra forma. Mas, para completar o sistema de imunidade, então, eu estava falando, nós temos 3 fontes, a Carta da ONU, artigo 105, o artigo 2º, seção 2 da Convenção de Londres, que é de 46, e, por fim, nós temos uma terceira fonte, que são acordos bilaterais. Esses acordos são chamados de SOFA, não sofá, SOFA, que é State of Force Agreements. State of Force Agreements. O que são os SOFAs? Quando o Conselho de Segurança decide uma missão de paz, ele não manda simplesmente tropas para dentro de um terceiro país. Ele assina com esse país, por exemplo, a missão na República Democrática do Congo. A ONU assina com a República Democrática do Congo um SOFA, um State of Force Agreement. E nesse tratado bilateral, em que um dos lados está a ONU e no outro dos lados está o Estado, são definidas cláusulas de imunidade. E eu queria ler para vocês a cláusula de imunidade do SOFA da MINUSTAH, da ONU no Haiti, para vocês verem quem cobre, quem no frigir dos ovos acaba coberto pela imunidade. Então, vejam só. Artigo 50 do SOFA da MINUSTAH, que é a ONU no Haiti. Todos os membros da MINUSTAH, incluindo o pessoal recrutado localmente, estarão imunes ao processo legal em relação a palavras faladas, a palavras escritas e a todos os atos praticados por eles em sua capacidade oficial. É um salvo-conduto para fazer o que quiser, você é rei, né? Então, de novo, vejam que nesse documento que diz especificamente do que se vale, do que não se vale, um agente da ONU ou alguém ligado à ONU em ação na missão no país, eu tenho uma cláusula absolutamente aberta, né?
todos os membros da MINUSTAH, incluído o pessoal recrutado localmente, estão imunes ao processo legal em relação às palavras faladas, palavras escritas e a todos os atos praticados em sua capacidade oficial. É um grande artigo para dizer você está completamente imune. E aí alguém que está nos ouvindo, poderia pensar, poxa, mas o Haiti assinou esse tratado, né? Pois é, gente, mas a situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, em que se encontra um país perante o qual deployed, eu fico só pensando na palavra em inglês, mas perante o qual foi decidida o envio de uma missão de paz simplesmente pelo Conselho de Segurança da ONU, ele está numa situação de praticamente aceitar os termos que vêm colocados. Não é uma situação em que existe uma bilateralidade na discussão desses termos, cada uma das partes coloca aspectos que deveria, de uma forma ou de outra, ser redigido. Não existe isso. Vem ali praticamente um contrato de adesão, né, especificado ali para aquele país, mas praticamente um contrato de adesão, em que, vejam, nós temos, de um lado, todo o pessoal ligado à MINUSTAH, incluindo quem é recrutado localmente, incluindo um haitiano recrutado ali, ou qualquer outra pessoa, todo mundo ligado à missão de paz está imune a palavras escritas, palavras faladas e todos os atos. Então, é isso. Esse é o sistema jurídico que cria esse manancial de fontes que estruturam a imunidade da Organização das Nações Unidas e seus agentes. Então, qualquer pessoa vinculada a uma missão de paz, ela acaba sendo totalmente coberta, atos, palavras escritas, faladas, e, logicamente, todas essas situações que nós estamos narrando aqui, como abuso sexual, tráfico internacional, violência, ficam cobertos. Caberia a quem julgar essas pessoas? Caberia aos próprios estados nacionais que enviam esses funcionários. Na prática, ninguém julga ninguém. Ah, professora, mas já foi tentado, né? Onde é que foi tentado? Tem alguém se mexendo em relação a isso? Tem. Os juristas no mundo, eles se unem para organizar uma tentativa de entrar nas cortes, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. No Tribunal de Nova York, por que Nova York? Porque é onde a ONU tem sede, né? A sede da ONU é em Nova York. Então, no Tribunal de Nova York, a gente já teve 2 processos que foram propostos contra a ONU. Um por abuso sexual do pessoal da ONU, violência e abuso sexual, e outro por indenização pedida por haitianos que moram em Nova York pela introdução do cólera no Haiti, porque eles migraram depois. Então, tem familiares atingidos, enfim. A gente pode conversar um pouco mais longamente, né? Mas os casos de abuso sexual da ONU, até essa semana, eu conversava com a professora Fernanda há pouco, né? Questão de 2 semanas atrás, saiu uma sequência de vídeos de funcionárias da ONU na Europa, né? Vejam, em espaço europeu, denunciando os abusos sofridos dentro da Organização das Nações Unidas por outros funcionários das próprias Nações Unidas. E, de novo, o problema da imunidade. Não tem onde processar, não tem onde julgar, não tem onde ver essas situações juridicamente, pela imunidade de jurisdição. Então, nós temos esse quadro, então são esse tipo de situação. Além disso, nós temos a situação desses abusos em missões de paz, que são os mais dramáticos, porque a população é ainda mais vulnerável, né? Incluindo a sociedade toda que está sob presença daquelas forças, e são forças armadas. Então, dentro do Tribunal de Nova York, nós tivemos 2 casos, um pedido de indenização por abusos sexuais e outras violências sofridas, e também nós tivemos um outro caso, que foi um pedido de indenização pela introdução do cólera no Haiti. A ONU, em 2010, introduziu o cólera no Haiti por meio de soldados nepaleses contaminados com o vibrião do cólera na região de Mirebalé. Por mais pobre que fosse, o Haiti estava livre do cólera há praticamente 100 anos, não existia cólera. E em questão de 10 meses, a gente teve 9.800 haitianos mortos, 600 e poucos mil contaminados, um montante indizível. A ONU inicialmente negou, disse não, deixa para lá, vamos cuidar de tratar dos doentes, né? Mas é importante definir
Porque primeiro não lesar. Eu não posso entrar num lugar levando doença sem controlar quem está doente ou não. E é uma forma muito perversa a forma que o cólera foi introduzido no Haiti, porque a base de Mirebalé, que fica nas montanhas do Haiti, os dejetos dos soldados da ONU ali eram largados sem tratamento nos rios. E na ONU, no Haiti, se utiliza a água dos rios para absolutamente tudo, desde higiene pessoal até cozinha. Então, é que nem eu digo, vocês me perdoem a associação, mas largar dejetos contaminados com o vibrião do cólera num rio da Suíça não acontece nada, mas num rio haitiano, sim, eu tenho que cuidar da saúde dos soldados que eu envio, porque senão eu extermino uma população inteira. Então, eu estou lesando quando eu tenho que proteger, né? E então, nesse caso, também foi feito um pedido. Esses 2 pedidos feitos perante o tribunal em Nova York, os 2 foram negados, não foram sequer cogitados. Por quê? Sequer avaliados no mérito. Por quê? O tribunal disse: eu não tenho jurisdição para analisar um caso, uma demanda contra a ONU. Ponto. Não se entrou no mérito de ver se tinha havido ou não uma lesão, se tinha havido ou não abuso. O tribunal diz: eu não tenho o que fazer porque eu não posso processar e julgar a ONU. Também em relação a tribunais nacionais, a corte holandesa foi demandada pelas chamadas Mães de Srebrenica. Quando começa o filme A Informante, vocês vão ver que no minuto 8 ou 9, minuto 8 e alguma coisa do filme A Informante, tem pichado no muro de um apartamento em ruínas, está assim: Srebrenica, don't forget Srebrenica, uma coisa assim, não esqueça de Srebrenica. O massacre de Srebrenica foi praticamente cometido no final da guerra da Bósnia, e ele diz respeito à morte de cerca de 8.000 homens e meninos que estavam num safe haven da ONU, sob cuidados de tropas holandesas a serviço da ONU. Então, capacetes azuis, eles eram funcionários da ONU, mas eles eram enviados pelos holandeses, porque a ONU não tem exército próprio. Então, quando ela precisa de capacetes azuis, ela convida os estados a enviarem. E, obviamente, essas pessoas recebem por isso, né? Não é gratuito, nada é gratuito. Então, praticamente no fim da Guerra da Bósnia, esse safe haven, esse espaço de refúgio dessa minoria muçulmana, foi atacado e houve um massacre de cerca de 8.000 homens e meninos, que era o safe haven dos meninos e homens, e tinha outro de meninas e mulheres. O de meninos e homens foi atacado, teve praticamente 8.000 mortos ali, e os funcionários holandeses não reagiram, sobretudo não reagiram com força, né? Foram massacradas literalmente numa emboscada ali, aquelas pessoas. Então, as sobreviventes, sobretudo mulheres, né, as chamadas auto-intituladas Mães de Srebrenica, não tendo onde ir, porque a Corte Internacional de Justiça, que é o grande tribunal dos estados, só julga estados, não julga organizações internacionais. Então, não dá para ir na Corte Internacional de Justiça. Onde foram essas mães de Srebrenica? Bom, vamos tentar a corte holandesa, que é a Holanda que mandou esses soldados que trabalhavam para a ONU. A resposta foi a mesma. A corte holandesa disse: não há o que fazer, eu não tenho como processar e julgar a ONU, porque a ONU goza de imunidade de jurisdição, a ONU e seus agentes, né? Então, no caso, esses funcionários também não há o que fazer. Então, essas mães de Srebrenica também receberam uma negativa. Então, os tribunais nacionais, em relação à atuação dessas pessoas e organizações, têm sido muito tranquilos em afirmar que não há o que fazer, porque não há como processar e julgar organizações internacionais, não há como processar e julgar a ONU. A exceção, que nem eu disse para vocês, fica por aquelas causas contratuais, de direito privado, que não dizem respeito à atuação da organização. Mas esses casos, como a ONU em uma missão de paz, não há nenhuma dúvida, os tribunais nacionais não têm processado e julgado a ONU, nem os seus agentes, nem os seus funcionários. Bom, sistemas regionais, tá? Também não têm lidado com o caso, e aí eu tenho, a professora Fernanda sabe, eu tenho o prazer, eu digo prazer, embora não tenha avançado, eu tenho o prazer e a honra de ter atuado ao lado de colegas e junto com a Faculdade de Direito de Santa Maria, numa demanda que a gente fez à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para processar e julgar a ONU para indenizar os haitianos pela introdução do cólera no Haiti. Então, cortes nacionais já disseram: nós não, imunidade de jurisdição.
Sistemas. Então, a gente tentou acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Naturalmente, a gente fez uma grande construção jurídica, que eu não vou trazer aqui para vocês, mas se vocês quiserem consultar o documento, eu mando para a professora Fernanda. E nesse documento a gente mostrou como faria sentido processar e julgar a ONU no sistema interamericano. Naturalmente, é uma criação. Para acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem que passar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa denúncia feita por uma organização, como era o nosso caso, não uma organização internacional, mas uma organização da sociedade civil, uma instituição da sociedade civil. Então, a gente manda para a Comissão Interamericana, se a Comissão Interamericana disser faz sentido, ela leva para a Corte. A Comissão Interamericana lidou até com uma certa ironia, ela disse assim, não, nós não podemos, porque o sistema interamericano não processa e julga organizações internacionais. Mas a história é muito longa, Fernanda, e um dia, se na Unifitec vocês quiserem, eu bato um bom papo explicando isso aí, mas a gente já conversou uma vez presencialmente sobre esse caso. Mas é uma turma nova, se um dia vocês quiserem, a gente faz uma boa conversa sobre isso. Mas o sistema interamericano nos respondeu não processamos e julgamos. E dentro do sistema dos grandes tribunais, né, como poderia ser, por exemplo, uma Corte Internacional de Justiça, é muito tranquilo, ela só julga estados, então também não existe essa possibilidade. Então, é assim, esse é o quadro, né, de aplicação. Então, nós temos essas 3 fontes desse sistema de imunidades, Carta da ONU, Convenção de Londres e os SOFAs, os State of Force Agreements, que são bilaterais. Tudo isso acaba criando uma grande cerca de proteção, que é o que eu chamo de uma grande proteção que torna irresponsáveis as pessoas ligadas à ONU pelos atos que praticam. E sim, se faz sentido designar imunidade para que as organizações possam executar algumas funções, como eu disse para vocês, supervisionar processo eleitoral, se você não tem imunidade, você não faz o trabalho. Por outro lado, não faz nenhum sentido sustentar de pé esse muro de imunidades, esse muro de proteção, para funções ou situações que não têm absolutamente nada a ver com a função da ONU, e inclusive agem contra a própria função para a qual a instituição foi criada, dentro das quais está a proteção das pessoas. Então, o filme é informante, para a gente fechar aqui esse momento de conversa, que eu acho que a gente está indo bastante longe já, né, Fer? Mas o filme é informante, ele é um desses casos em que a gente usa a arte como um motivador para a gente estudar e entender melhor um tema, no caso, a imunidade das organizações internacionais. Eu teria muitos trechos aqui do filme para trazer para vocês, mas se vocês se dispuserem a olhar o filme, prometo a vocês que já nos 10 primeiros minutos vocês vão ver esse Don't Forget Srebrenica, remetendo ao massacre de Srebrenica. Vocês vão ver a fala do funcionário da ONU que recebe os policiais que estão chegando para a Police Task Force, e ele diz o seguinte, olhem que interessante a fala dele. Isso nos primeiros 10 minutos. Ele vai dizer assim, olha a ironia, eu vou fechar com isso. Ele é um representante dessa organização, na verdade, que manda os policiais para lá e está lá na região para recebê-los em Sarajevo. Então, ele recebe em Sarajevo esses novos contratados da empresa que estão chegando para trabalhar na força-tarefa policial da ONU com as seguintes palavras. Ele faz um discurso e diz, abre aspas, a esperança de cada manhã é assombrada pelo pesadelo de ontem. Então, ele diz assim, ele quer dizer com isso, vocês vão atuar numa região muito assombrada pelo que aconteceu ontem, né, pela guerra. Mas vejam, a esperança de cada manhã é assombrada pelo pesadelo de ontem. O pesadelo de ontem à noite é o que muitos desses funcionários fazem, sobretudo com mulheres e meninas, com pessoas vulneráveis, nessas regiões. Eu falo mulheres e meninas porque é o grupo majoritário mais vulnerável nessas situações, mas a gente tem muitas situações também de estupros envolvendo crianças e meninos, nesse caso. Então, é isso, né? A esperança de cada manhã é assombrada pelo pesadelo de ontem. Ou
ou se faz alguma coisa em relação a essa situação das imunidades descontroladas, ou como eu chamo a farra das imunidades da ONU, ou no limite a gente vai pedir para que a ONU não exista mais, porque se é para existir para lesar, não faz sentido que exista, né? E eu não gostaria de ver o fim da ONU, porque eu ainda prefiro um mundo com a ONU do que um mundo sem a ONU, mas eu não gosto dessa ONU. Eu sou uma professora que uma das disciplinas que eu dou, Fer, é organizações internacionais, e eu digo assim, gente, não é porque eu ministro essa disciplina que eu vou fazer aqui, vou pintar um bordado que tudo é maravilhoso. Sim, eu prefiro um mundo com organizações internacionais. Eu quero mais organizações internacionais, inclusive mais responsáveis. Mas eu não quero um mundo com organizações internacionais que não respondam pelos seus atos, né? Então, justamente porque eu quero que as organizações internacionais existam, que a cooperação internacional exista, que o direito internacional exista, porque sem o direito pegamos os tacapes na mão, né, gente? Sem o direito nos sobra violência. Mas o direito organizando a violência também é um cenário que eu não quero ver. Por isso que eu acho tão importante a gente construir, ou melhor, reconstruir o sistema de imunidades. E o filme A Informante é um belíssimo exemplo de como a gente pode utilizar a arte para pesquisar, para estudar, para se inteirar do que está acontecendo e para construir juridicamente o que ainda precisa ser construído. Fer, como abordagem aí é isso, eu estou à disposição de vocês. Uma feliz chuva de ideias aqui. Uma sugestão, né? Te ouvindo, mais do que uma cerca, parece um resort. Porque a cerca seria só ao redor, mas não é bom estar ali dentro, é confortável. Veja que você encontra ali dentro tudo que não tem lá fora, né? E ainda está protegido. Então, a única coisa que eu me atrevo a auxiliar, não é nem corrigir, mas implementar aí na sua fala é que essa imunidade, na forma em que está, cria o ressorte da injustiça. É verdade, Fernanda, e cai tão bem a tua Agora, associação, cai tão bem, porque assim, tu sabe que eu sou de Santa Maria, hoje eu estou em São Bernardo do Campo, né? Mas eu sou de Santa Maria tem a segunda maior concentração de quartéis no país, né? E a segundo maior contingente militar, né? A gente fica sabendo, portanto, de como os nossos próprios soldados se comportam, enfim, nas missões de paz, e sobretudo na MINUSTAH, na missão do Haiti, onde foram várias pessoas da região. E a tua imagem a imagem que tu remete aí faz muito sentido, porque esses soldados eles recebem em dólar. E isso, para soldados de países mais deprimidos economicamente, como é o caso do Brasil, sim, significa que eles, nos finais de semana de férias deles, eles buscam o resort mais próximo e fazem boas férias, né? Não vou julgar, né? Não vou julgar, mas eu vou apontar assim que essa imagem que tu trazes, ela corresponde à forma como esses soldados, inclusive, aproveitam os seus finais de semana. Obviamente, né, gente, a gente não está falando aqui de todos os soldados envolvidos, de todas as pessoas envolvidas, de todos os funcionários envolvidos nas missões de paz. Mas a gente está falando de uma situação que não deveria sequer existir. E caso existisse, ela deveria ser possível de ser punível, que é uma situação que nós não temos. Então, mesmo que não sejam referentes a todos, e obviamente não o é uma situação de tal monta violenta que nós precisamos denunciar e precisamos endereçar ela, né, juridicamente, mas não só teoricamente, né, praticamente mesmo. cruel demais para ser assim transparente, né? Porque acaba sendo transparente, e o pior do que ser cego é como se fosse transparente, cruel. Bom, prof, querida Cris, minha amiga maravilhosa, eu poderia ficar aqui horas, porque vou até segurar as minhas anotações, não vou, porque eu sei que tu estás com a tua agenda muito lotada, como sempre, fizeste a gentileza de dedicar um tempo conosco, e também para ficarem para as próximas já ponderações. E agradeço muito, né, algumas das minhas inquietudes, tu inclusive falaste durante a tua exposição, né? Poxa, mas
todo o trabalho realmente justifica essa imunidade. Tu já disseste, não são todos. E, enfim, aí várias contextualizações importantes. Os alunos vão ficar com o compromisso de assistir, para que aí, né, certamente, o que tu estás falando agora vai reverberar ao assistir. E principalmente, bacana porque a tua fala traz um relato de uma área extremamente técnica, que é direito internacional, mas, ao mesmo tempo, ela demonstra, de forma muito prática, o facilitador, né? A arte como uma ferramenta facilitadora da compreensão do ensino jurídico. Por isso, quero terminar minha fala agradecendo que tu tenhas conseguido, né, que tu estejas aqui gentilmente conosco, para que assim os alunos também visualizem o poder da arte na ciência jurídica e na compreensão e construção do conhecimento. Muitíssimo Perfeito, obrigada. Fer. Obrigada a vocês, muito obrigada a vocês. Um grande abraço para ti, para toda a tua equipe e para todas as alunas e alunos ali da Unifitec. É sempre um prazer estar em alguma medida com vocês, virtual ou presencialmente. Te esperamos aqui presencial na unidade e lá em casa a qualquer momento, quanto antes. Perfeito! Grande, morrendo de saudade, obrigada. Fico devendo mais uma dentre as meus mil débitos aí contigo. Sabe que quando isso, é um prazer, Fer. Do lado de cá, fique sempre muito à vontade. Um abraço, bom fim de semana e depois vou te contar os feedbacks, os retornos dos alunos, que eles vão interagir aqui pelas plataformas conosco. Por favor, Fer, por favor. Beijo grande. Beijão, até!